Amados, paz seja convosco, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na manhã de hoje nós estamos juntos, reunidos mais uma vez, graças a Deus, para aprender da palavra do Senhor, para receber a palavra que o Senhor tem colocado para que os nossos corações se deleitem na palavra do Senhor. Hoje nós vamos entender um pouquinho a respeito, aliás, da nova revista que o pastor vai se debruçar sobre ela, porque é uma revista, irmãos, muito, mas muito edificadora mesmo. Vai falar sobre a igreja eleita. Nós somos eleitos pelo Senhor e vamos entender um pouco como é isso, como se dá isso. Que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, tocar nos nossos corações e nos ensinar, amém? Irmãos, eu quero convidar os irmãos a, se possível, pegar suas harpas cristãs para a gente cantar junto o hino de número 1 da harpa cristã, muito conhecido, e nós vamos louvar o Senhor, portanto, com esse hino na manhã de hoje, amém? Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa então estar nos cobrindo com sua graça e que nós possamos glorificar o nome do Senhor na manhã de hoje, aprendendo aquilo que o Senhor vai trazer a cada um de nós, amém, meus irmãos? Pastor Wesley. Bom dia, paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Hoje nós vamos estudar a nossa primeira lição, com data do dia 5 de abril do ano de 2020. Hoje estamos iniciando uma nova revista, um novo trimestre, que fala sobre a igreja eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de número 1, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O nosso textuário se encontra em Efésios capítulo 1, versículo de número 2. Nós vamos ler o textuário, vamos ler também a nossa verdade prática. O
nosso textuário diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática, a Epístola aos Efésios, revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, após Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 7. A nossa leitura bíblica em classe, então, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2 e Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 7. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora Atos 19, do 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amém. Nós vamos fazer uma oração neste momento, pedindo ao Senhor que venha nesta manhã, mais uma vez, por sua bondade, por sua graça, nos dar a compreensão da sua palavra, trazer iluminação da sua palavra aos nossos corações. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença. Agradecidos a Ti, meu Senhor, por nossa vida, por nossa salvação em Cristo. Agradecidos a Ti porque o nosso nome está escrito no livro da vida, do qual nós aguardamos o dia da redenção, o dia da volta do Teu Filho Jesus Cristo, em que aqueles que estiverem com os nomes escritos no livro da vida serão chamados pelo Teu Filho Jesus Cristo. Portanto, ó Pai, nós almejamos este dia, e enquanto nos preparamos para este dia, enquanto este dia não chega, nós estamos aqui nesta manhã para aprendermos a Tua palavra, para Te pedirmos que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, nos dar compreensão desta palavra, para que possamos viver uma vida como a igreja eleita do Senhor, como um povo santo e irrepreensível diante da Tua presença. Pai, que nesta manhã nós possamos mais uma vez sermos edificados por Tua palavra, sermos, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, e que a Tua mensagem possa promover uma mudança e uma edificação aos nossos corações, pois todos os dias da nossa vida, quando ouvimos a Tua palavra, nós precisamos e queremos e necessitamos sermos edificados por esta tão gloriosa palavra. Pedimos assim a Tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amados, esta lição ela tem um caráter introdutório e as principais abordagens doutrinárias desta epístola, durante todo o estudo destas lições, nós estaremos meditando, estaremos aprendendo com aquilo que o autor desta lição ele se propôs fazer, claro que com a orientação do Espírito de Deus na sua vida. E
esta epístola, ela tem como objetivo, e nós devemos entender isso no decorrer desta lição, que nós devemos adorar a Deus, né? Ela nos conduz a uma vida de adoração a Deus e um aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Não podemos nós nos acomodarmos na vida que vivemos no dia de ontem. Hoje nós precisamos ser mais santos do que fomos ontem. E assim por diante. O dia de amanhã nós não poderemos nos acomodar ao que nós vivemos hoje. Devemos, no dia de amanhã, ser mais santos do que no dia de hoje. Portanto, estas lições desse trimestre nos conduz a isto, a sermos verdadeiros adoradores e sermos homens e mulheres mais santos a cada dia, pois sem esta santificação ninguém verá o Senhor. A autoria e data desta epístola, desta carta, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Falando aqui, trazendo para o nosso conhecimento, verdade é que praticamente todos nós sabemos que esta epístola foi escrita por Paulo, mas aqui o comentarista ele fala desta epístola e também desta autoria que é dada a Paulo. E ele diz assim: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Depois, o nosso comentarista ele vai falar a respeito no subtópico de número 2, falar a respeito da assinatura apostólica, onde nas 13 cartas da autoria do apóstolo Paulo, ele se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, que com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Aqui, o apóstolo Paulo, dentre algumas dificuldades que o apóstolo Paulo teve no seu ministério, era a recusa dos homens em recebê-lo e aceitar o seu apostolado. E ele então faz esta ressalva, que ele era apóstolo não pela vontade do homem, mas sim pela vontade de Deus. É claro que Deus, através dos homens, ele os usa, fala aos seus corações para que sejam levantados obreiros para a casa do Senhor. Mas o que é mais importante para nós não é sermos apenas levantados como obreiros, seja ao diaconato, ao presbitério, seja ao pastorado, independente da atividade eclesiástica ou do título eclesiástico que nós venhamos receber. O mais importante é sabermos, antes de tudo, que somos chamados por Deus. Muitos têm sido levantados apenas pela vontade do homem. Outros têm sido levantados pela vontade de Deus. E nós louvamos o Senhor por aqueles que são levantados pela vontade de Deus. Então, cada obreiro, cada cooperador da obra do Senhor, ele precisa ter esta certeza no seu coração: eu fui escolhido pela vontade de Deus. Eu sou chamado pela vontade de Deus. Porque quando nós somos chamados apenas pela vontade do homem, quando a nossa escolha é feita apenas pelo homem, nós vamos chegar ali na frente e vamos enterrar o nosso ministério. Nós vamos chegar ali na frente
e não vamos fazer a obra do Senhor como deveria ser feita. Então, que cada um daqueles que nos assistem, daqueles que nos ouvem, que são chamados por Deus, escolhidos por Deus, aqueles que exercem uma função eclesiástica dentro da casa do Senhor, que você possa ter esta certeza no seu coração, que você foi chamado por Deus. Você precisa de ter esta confirmação no seu coração, porque só assim nós vamos ser capazes de suportar as adversidades, as lutas, as tribulações, as intempéries que vivemos no exercício do ministério cristão. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa certeza: olha, eu sou escolhido e sou chamado, sou apóstolo pela vontade de Deus. Ele tinha essa convicção no seu coração que ele foi chamado pela vontade de Deus. Por isso, ele suportou todas as aflições, por isso ele suportou as dificuldades que lhe foram reservadas. Inclusive, salientamos que quando ele escreve esta carta à igreja de Éfeso, ele estava na prisão. Esta é uma das cartas, que foram escritas na prisão. Portanto, somente um homem com a certeza do seu chamado, com a certeza de que Deus o escolheu, é capaz de continuar servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, tendo cuidado da igreja de Cristo, mesmo estando em uma prisão. Infelizmente, alguns abandonam o ministério, alguns abandonam a igreja de Cristo, alguns não servem a igreja de Cristo, mas se servem da igreja de Cristo. Estes, infelizmente, não têm esta certeza, esta convicção de que foram chamados pelo Senhor. Embora é possível que haja entre aqueles que têm o chamado de Deus também esta deficiência de abandonar, de deixar a igreja do Senhor, de deixar o cuidado da igreja do Senhor e até se servir da igreja do Senhor. Nós temos exemplo até bíblico de alguém que foi chamado pelo Senhor e no final da sua caminhada, no final da sua história, ele abandonou o Senhor, que é o caso de Judas. Foi escolhido por Cristo, teve o melhor pastor, teve o melhor amigo do seu lado, teve as melhores mensagens ensinadas diante dos seus próprios olhos, não somente os seus ouvidos ouviram, mas como os seus olhos viram, e no final nós sabemos aquilo que Judas fez. Mas dentro do contexto que nós estamos falando, aquilo que nós estamos trazendo nesta manhã, há esta necessidade de nós que somos servos do Senhor, chamados ao ministério, que desempenhamos uma função eclesiástica na casa do Senhor, é necessário nós termos esta convicção, esta certeza: olha, eu estou fazendo a obra do Senhor, porque foi Deus quem me escolheu. Não foi apenas a escolha de um homem, não foi apenas a escolha de um líder religioso, de um líder da igreja. Não foi apenas a escolha dele. Ele fez esta escolha porque Deus quis que ele fizesse esta escolha. É isso que nós precisamos ter em nosso coração. Como falamos, aqui o nosso comentarista vai falar a respeito justamente de uma epístola da prisão, assim como outras também foram escritas na prisão. A epístola de Éfeso, que nós estamos falando, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. A data, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos capítulo 28, versículo 30, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir então desta premissa, a data provável
em que esta carta, esta epístola foi escrita, ocorreu aí entre o ano 61 e 62 depois de Cristo. Bom, no segundo tópico, o nosso comentarista vai tratar a respeito a quem esta carta foi escrita. E como já falamos, ela foi escrita à igreja de Éfeso, né? E vai falar aqui um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela foi fundada no ano aproximado de 1050 a.C. e tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea e também era uma cidade em que havia uma população muito grande, cerca de 500 mil habitantes. E vai falar aqui algumas características, né, algumas coisas que se tinha naquela cidade. Depois, no subtópico de número 2, ele vai falar a respeito da religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. E quando o apóstolo Paulo chega naquela cidade e começa a pregação da palavra do Senhor, houve algum espanto naquela cidade, porque Paulo confrontava exatamente a idolatria que havia naquela cidade. Depois vai falar um pouco sobre a igreja de Éfeso, né? Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. E quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. E ali, então, se formou a igreja na cidade de Éfeso. Depois vai falar a respeito da saudação epistolar. E a saudação ela é muito breve e ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para a propriedade exclusiva de Deus. E ele inicia a sua saudação dizendo graça e paz. Esta é uma expressão que nos lembra o favor imerecido de Deus, que é a nossa salvação, é a graça de Deus sobre a nossa vida e a paz que advém desta salvação que nos é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Esta paz, como o Senhor Jesus disse, é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que não é dada a nós não desfrutamos desta paz como desfrutamos da paz que o mundo nos dá. A paz que o mundo pode oferecer é a ausência de conflitos, mas a paz que o Senhor nos oferece é sentirmos esta paz, sentirmos esta tranquilidade na nossa vida, desfrutarmos de algo glorioso e maravilhoso, mesmo se estivermos em meio à tempestade, mesmo se estivermos em meio ao conflito. Esta paz, a razão desta paz não é porque tudo vai bem, mas a razão desta paz é porque temos o príncipe da paz conosco, que é o Senhor Jesus Cristo, como disse lá o profeta Isaías, né? Que ele é o príncipe da paz. Portanto, esta saudação do apóstolo Paulo, graça e paz, nos faz lembrar estas duas gloriosas bênçãos às nossas vidas. Primeiro, a nossa salvação em Cristo, que é pela graça, é um favor que recebemos mesmo não merecendo. E advindo desta salvação, esta paz que o Senhor Jesus ele nos oferece. E aí partimos para o tópico de número 3, né? Falando a respeito do propósito e a mensagem. O nosso comentarista ele diz assim: aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras cartas do apóstolo Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos alguma ênfase que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo,
havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, ele vai trazer àquela igreja este entendimento, né? O propósito dele é que a igreja viesse a esse entendimento, que a prática do ocultismo, a prática dessas religiões de mistérios, elas ficaram para trás. Essas práticas e essas religiões são para aqueles que não creem no Senhor, porque aqueles que creem no Senhor, eles têm uma certeza, eles devem de ter uma certeza. Qual é a certeza? Que Deus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele está no controle, está no domínio de todas as coisas. Então, nenhuma religiosidade, nenhuma religião, por mais, entre aspas, né, por mais espiritualista que ela seja, ela não vai trazer nenhuma influência sobre este mundo. O único que pode tomar decisões e influenciar ou não este mundo é o Senhor Jesus Cristo. Ele que tem o domínio, Ele que tem o controle sobre todas as coisas. Nada do que acontece debaixo do sol, debaixo do céu, nem em cima do céu, nenhuma das coisas que acontecem, elas irão acontecer ou aconteceram, senão pela permissão de Deus. Ainda que não seja a vontade de Deus, mas o Senhor permitiu que isto ou aquilo acontecesse ou ainda virá acontecer. E isto também serve para os nossos dias. Muitas religiões acham que dentro do seu contexto, dentro do pensamento religioso que se tem, que o homem tem alguma influência, que o homem pode trazer alguma solução, pode modificar alguma coisa. E nós, como servos do Senhor, precisamos entender que não é desta maneira. É Deus quem faz todas as coisas. E tudo aquilo que acontece, se não for a vontade dele, é, no mínimo, se assim pudéssemos dizer, a permissão de Deus daquilo que acontece na terra. E também o apóstolo ele traz uma outra ênfase, falando a respeito dos cristãos daquela igreja. Diz a palavra do Senhor, e como disse, né, nas próximas lições nós estaremos estudando detalhadamente alguns até destes pontos que estão sendo citados aqui. Vai destacar aquela igreja que vinha de uma prática imoral e de muita embriaguez. E o apóstolo Paulo, então, ele vai chamar a atenção daquela igreja, que o novo homem em Cristo, ele não pode viver como o velho homem. Aquelas práticas da imoralidade, a prática da embriaguez, era para ser deixada no passado. A nova vida que era proposta por Cristo era uma vida de santidade. Como o próprio apóstolo diz, olha, porque é necessário que vocês venham se despir do velho homem para que sejam revestidos do novo homem. O velho homem, ele vivia na prática da idolatria, na prática da imoralidade, na prática da embriaguez. Agora o novo homem não. O novo homem, ele vive buscando a santificação. E esta é uma mensagem que foi dirigida àquela igreja e também é uma mensagem que pode e deve ser aplicada à igreja do Senhor nos nossos dias. Nós vivemos num mundo em que a imoralidade, a idolatria, a embriaguez e consequentemente o uso de tantas outras drogas tem trazido uma dificuldade muito grande para a igreja do Senhor, porque algumas das pessoas que se convertem a Cristo
ou melhor, parecem estar convertidas a Cristo e na realidade não são. Na realidade, eles estão distantes de Deus, frequentam uma igreja, participam de um corpo local, mas não participam do corpo místico, do corpo espiritual de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja santa, a igreja irrepreensível. Por quê? Porque vem para uma denominação, para uma determinada igreja e continua com as mesmas práticas. As práticas da imoralidade, as práticas da embriaguez, as práticas da idolatria, e isso não convém aos santos. A igreja do Senhor, ela é uma igreja santa, ela é uma igreja irrepreensível, ela é uma igreja que tem que se mostrar, não somente se mostrar, mas ela deve ser e deve se mostrar diferente do mundo. Que eu e você possamos aprender com esta epístola, com esta carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, que nós possamos juntos aprendermos, olha, nós precisamos ser santos, nós precisamos viver uma vida diferente daquela que nós vivíamos no passado. Lá era o velho homem, aqui é o novo homem. Lá era o homem que andava segundo as suas paixões, aqui é o homem que anda segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus o dirige. Então, ele também fala a respeito deste assunto nesta carta à igreja de Éfeso. Um pouquinho mais adiante aqui, ele vai destacar ainda uma preocupação que ele tinha com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizados no plano universal da redenção para ambos os povos. Bom, naquele tempo havia uma divisão nas igrejas, né? A igreja primitiva era muito recorrente isto, uma separação entre aqueles que eram judeus e entre aqueles que não eram judeus. E aqueles que eram judeus só compreendiam e aceitavam que os gentios que se convertessem ao cristianismo, ele só era bem recebido, bem aceito, se eles também fizessem alguns rituais que eram lá da prática dos judeus, que era algo da aliança que Deus fez com os judeus, quer seja a circuncisão, quer seja a observância, a guarda de dias, algumas questões até da lei que deveria ser observada. Então havia uma certa rejeição entre estes dois povos, né? Os judeus e aqueles que não eram judeus. Então havia lá umas dificuldades de compreensão e de entendimento. Aquele que era gentio não compreendia como judeu, e o que era judeu não compreendia como os gentios. E lá o apóstolo Paulo então escreve também e traz esta mensagem a eles, que são todos um só povo diante de Deus. Não importa se é judeu, não importa se é gentio, não importa se é servo, não importa se é senhor ou se é livre, não importa qual seja a sua nacionalidade, mas todos são um povo só diante de Deus, e eles deveriam viver em unidade e paz, porque só assim a bênção de Deus estaria sobre a igreja do Senhor, não é? A igreja do Senhor não é para separar judeus e gentios, judeu e não judeu. A igreja do Senhor é para unir ambos os povos. E a mensagem de Éfeso, ou escrita à igreja de Éfeso, ela gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, o cabeça, e a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos destes assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo,
a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão do Espírito e nos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola, ela contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, em tudo quanto Deus fez e o que se espera que a igreja faça. Portanto, este é uma breve introdução aqui à carta, da igreja de Éfeso, que durante todo esse trimestre possamos nós estarmos aqui estudando essas gloriosas mensagens que serão extraídas de cada uma das lições. Nesta manhã nós estamos sendo bem breves, porque queremos daqui a pouco já estarmos no nosso período de oração, e convido a toda a igreja, a todos aqueles que nos assistem nesta manhã, a estarmos neste dia, passarmos o dia em meditação da palavra, em oração, pedindo assim a bênção de Deus sobre a nossa nação. Hoje, como já falamos aqui na sexta-feira, estamos num jejum, não é um jejum da igreja local, mas é um jejum da igreja brasileira, a igreja que está no Brasil, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa nação, diante desta calamidade, diante desse tempo tão difícil que nós temos vivido no nosso país. E infelizmente não é só no nosso país, mas se alastra mundo afora esta enfermidade que tem assolado a nossa humanidade. Portanto, que este dia seja um dia de oração, de clamor a Deus, de busca pela misericórdia de Deus, que o Senhor, neste dia, Ele venha nos mover para estarmos em oração, que neste dia, estando em oração, que a misericórdia do Senhor possa então descer sobre a nossa nação, sarando a nossa nação, trazendo a repreensão, que o Senhor possa repreender este mal, este vírus que tem assolado muitas vidas. Infelizmente, alguns têm perdido a sua vida, outros têm passado por momentos difíceis, estando internados, estando em UTIs de hospital. Então, a nossa oração neste dia, o nosso pedido a Deus é que o Senhor venha trazer cura à nossa nação, que o Senhor venha trazer tempos de refrigério à nossa nação, trazer paz, que o Senhor venha trazer salvação à nossa nação, que a nossa oração, o nosso jejum nesse dia não tenha apenas como propósito pedimos ao Senhor, sara a nossa nação. Este é o desejo de todos, mas que não seja só isso, que o Senhor também venha trazer uma cura para a alma desta nação, que o Senhor venha trazer salvação a esta nação, que homens e mulheres, ao invés de escarnecerem do nome de Cristo, que estes venham se converter a Cristo e também poder desfrutar daquilo que ainda há pouco falamos, desta graça e desta paz. A graça salvadora do qual nenhum de nós somos merecedores. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela só chega aos nossos corações mediante a salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Neste momento nós estaremos fazendo uma oração e também encerrando esta breve meditação, Só discorremos aqui um pouquinho sobre esta lição, que tem um caráter introdutório,
e nas próximas lições, permitindo o Senhor, estaremos nós estudando um pouquinho mais cada uma das lições, extraindo para nós um pouquinho mais de cada uma das mensagens que nós podemos extrair de cada uma das lições propostas. Portanto, aí onde você está, feche os seus olhos. Se você puder, dobre os seus joelhos. Se você não puder dobrar os seus joelhos, seja sentado, deitado, ou de pé, a maneira como você estiver, mas com um coração sincero, um coração contrito. Vamos falar com o Senhor neste momento. Num primeiro momento, agradecendo o Senhor por aqui estarmos nesta manhã, podendo falar um pouquinho desta lição, e também no segundo momento, suplicando e pedindo ao Senhor a bênção sobre a nossa nação. Feche os seus olhos. Nós vamos orar neste momento, no nome do Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã, reunidos na Tua presença. Senhor, os Teus servos estão nos seus lares, ouvindo a Tua palavra, e neste momento nos unindo em oração. Aqueles, ó Pai, que se colocam de jejum diante da Tua presença, aqueles que talvez por algum motivo de saúde não podem estar em jejum, mas estão em oração, estamos unidos em um só propósito. O nosso pedido nesta manhã é que o Senhor venha trazer a Tua bênção à nossa nação. Senhor, que Tu venha sarar a nossa nação. Ó Deus, que esta enfermidade que tem assolado o mundo, Senhor, que ela venha perder toda a sua força aqui neste lugar. Ó Deus amado, nós cremos que Tu és poderoso para repreender este mal, para parar este mal, para fazer cessar este mal. Senhor, é por isso que nós nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, diz a Tua palavra que se o povo que se chama pelo Seu nome se humilhar e orar e buscar a Tua face e converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá do céu, perdoará os pecados e o Senhor irá sarar a terra. Senhor amado, Tu fizeste essa promessa a Salomão, Teu servo, na edificação do templo, na inauguração daquele templo. Senhor amado, e nós nesta manhã nos colocamos também na Tua presença. Senhor, a pedido do presidente da República, toda a igreja brasileira se encontra em jejum e oração diante da Tua presença. Senhor amado, pedindo o Teu favor, pedindo, Senhor, que Tu possas agir na nossa nação. Senhor, que Tu venhas intervir, ó Pai, e repreender este mal, fazer cessar este mal para a glória do Teu nome. Senhor amado, a Tua bênção, o Teu milagre vindo sobre esta nação, ó Deus, não trará glória, não trará honra ao homem, mas o Teu nome será glorificado. E todas as nações, todos os povos verão a diferença entre a nação que busca o Senhor e a nação que não busca o Senhor, entre aqueles que clamam por Tua misericórdia e entre aqueles que escarnecem o Teu nome. Senhor, tenha misericórdia, atenda a nossa oração, atenda a oração da Tua igreja, Senhor, neste dia. Senhor amado, que os Teus ouvidos estejam atentos, que os Teus olhos estejam fitos a esta nação, Senhor, e que as Tuas mãos estejam estendidas para abençoar esta nação. Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nós, como nação, temos pecado contra Ti. Nós, como nação, Senhor, temos escarnecido do Teu nome, porque quando há homens e mulheres que escarnecem do Teu nome nesta nação, Senhor, o Teu juízo vem sobre a nação. Senhor, e nós Te pedimos, tenha misericórdia, Senhor, que estes que assim fizeram possam se converter, possam se arrepender, Senhor, possam ser quebrantados, ó Pai, e possam reconhecer que só o Senhor é Deus.
Pai amado, nós queremos te pedir, tenha misericórdia desta nação. Senhor, tenha misericórdia por causa da tua igreja, por causa dos teus servos, por causa daqueles que têm temor pelo teu nome, por causa daqueles, ó Pai, que se lembram do teu nome e clamam a ti por misericórdia, Senhor. Ó Deus, venha abençoar esta nação, sara esta nação, salva esta nação, glorifica o teu nome nesta nação, faça que o teu nome, ó Pai, seja exaltado, que o teu nome seja bendito e que todas as nações da terra possam ver que só o Senhor é Deus, que bastou apenas a tua igreja suplicar a ti, e o Senhor, movido por tua misericórdia e graça, atendeu a oração daqueles que clamaram por tua misericórdia. Senhor, nós te pedimos pela nossa nação, pedimos a ti por todas as nações onde este vírus tem submetido pessoas ao sofrimento e até à morte. Oramos a ti, Senhor, pelas famílias que têm perdido seus entes queridos. Senhor, que o teu Espírito possa trazer consolo e conforto aos corações. Aqueles que estão internados, aqueles que estão nas UTIs, Senhor amado, tenha misericórdia dessas vidas. Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia possa vir sobre eles e eles possam ser sarados para a glória do teu nome e que eles possam ser curados, ó Pai, deste vírus e possam testificar, Senhor, o teu milagre, possam testificar que o Senhor os sarou, que o Senhor os livrou deste mal. Senhor, e a todos nós, ó Pai, que o Senhor possa nos guardar para a glória do teu nome. Nos abençoe, Senhor, durante todo este dia. Senhor, que toda a tua igreja, clamando a ti, suplicando a ti, o Senhor possa se atentar à oração da tua igreja. Senhor, nós queremos te dizer nesta manhã, nós somos dependentes de ti, nós carecemos do Senhor, e só o Senhor pode fazer este milagre por nós nesta manhã. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, ouça a oração da tua igreja. Senhor, que tu possas atentar ao jejum que está sendo feito neste dia, pois nós demonstramos a ti, nós estamos, ó Pai, demonstrando a ti, nós precisamos do Senhor, nós carecemos do Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Pai, agora eu te peço, abençoa aqueles que nos assistem, que a tua graça e misericórdia seja sobre a vida de cada um deles, que o teu cuidado permaneça sobre cada lar, sobre cada família. No nome de Jesus, nós assim oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amados, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Logo mais por volta entre as 16h30 e 17 horas, nós estaremos colocando o nosso culto no ar. Daqui a pouco nós também vamos gravar o nosso culto e deixaremos pronto, pois às 18 horas, permitindo o Senhor, nós estaremos então fazendo a oração, entregando o nosso jejum a Deus, apresentando o nosso jejum a Deus, e queremos fazer isso de forma congregacional, né? Todos nós juntos, reunidos no mesmo momento, no mesmo instante, em oração, entregando o nosso jejum ao Senhor. Portanto, esteja aí atento. Depois nós vamos colocar algum lembretezinho, tanto no Facebook, aí falando a respeito do horário que nós vamos começar o nosso culto, e peço aos irmãos então que estejam atentos, e logo mais às 18 horas, uns minutinhos antes, uns minutinhos depois, convido a todos para que possamos estar de joelhos em oração, falando com o Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor sobre esta nação. E eu creio que o Senhor já tem se atentado à oração e ao jejum que o Brasil hoje faz, pedindo a sua misericórdia e a sua graça. Deus os abençoe. Até logo mais, permitindo o Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua casa, sobre o seu lar. Amém.